Posso comprar qualquer uma, dizia o milionário, certo de que seu dinheiro abria todas as portas. Mas quando conheceu uma jovem simples, inocente e virgem, descobriu algo que jamais poderia comprar: o coração dela. E essa batalha ele não estava preparado para perder. Inscreva-se no canal para conhecer toda a história. O som dos saltos altos ecoava pelo mármore polido do hall da Montenegro Enterprises, enquanto Rafael Montenegro ajustava os punhos da camisa italiana de R$3.000. Aos 32 anos, ele havia construído um império que se estendia por todo o Brasil, desde construção civil até tecnologia. Seu escritório no último andar do edifício comercial mais caro da Faria Lima oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, uma cidade que ele considerava sua propriedade particular. Senhor Montenegro, a reunião com os investidores japoneses foi confirmada para as 3 da tarde, anunciou Carla, sua secretária, uma loira escultural que ele havia contratado mais pela aparência do que pelas qualificações profissionais. Rafael nem levantou os olhos dos documentos. Ótimo. E cancele o jantar de hoje à noite. Tenho outros planos. Carla sorriu de forma sugestiva. Algo interessante? Ele finalmente a olhou. Aquele sorriso predatório que tantas mulheres conheciam bem estampado no rosto. Sempre, querida. Sempre. A tarde transcorreu como qualquer outra na vida de Rafael Montenegro. Negócios milionários fechados com apertos de mão. Decisões que afetariam milhares de vidas tomadas entre um café e outro, e o constante desfile de pessoas tentando impressioná-lo. Às 6 da tarde, ele estava no elevador descendo para a garagem subterrânea, onde sua Lamborghini Huracan preta o esperava. O trânsito de São Paulo estava particularmente caótico naquela quinta-feira. Rafael tamborilaou os dedos no volante de couro, observando a massa humana que se espremia nas calçadas da Paulista. Para ele, eram apenas números, consumidores em potencial, mão de obra, estatísticas nos seus relatórios financeiros. Seu telefone tocou. Era Diego, seu melhor amigo desde os tempos de faculdade e único herdeiro de uma família ainda mais rica que a sua. Rafa, cara, você vem na festa da Melissa hoje? Rafael sorriu. Melissa era uma modelo que havia conquistado na semana anterior. Linda, ambiciosa e completamente previsível em suas motivações. Claro que vou. Onde é mesmo? Naquela casa nova dela em Alphaville. Aparentemente ela está ansiosa para te ver de novo. Estão todas ansiosas, meu amigo. É o que o dinheiro faz. Diego riu do outro lado da linha. Você é impossível, cara, mas é por isso que as mulheres te amam. Não me amam, Diego. Amam minha conta bancária. E está tudo bem assim. 2 horas depois, Rafael estava parado no jardim perfeitamente manicurado da mansão de Melissa, observando a festa através dos enormes vidros da sala. Modelos, socialites, empresários jovens. O mesmo círculo de sempre. Ele suspirou, sentindo uma pontada de tédio que vinha se tornando cada vez mais frequente. Rafael! Melissa apareceu usando um vestido que provavelmente custava mais que o salário anual da maioria dos brasileiros. Ela se pendurou no seu braço de forma possessiva. Pensei que você não viria mais. Sempre cumpro minhas promessas, linda. Ele beijou sua mão, gesto que fazia automaticamente. Está linda esta noite. Os olhos dela brilharam com adoração óbvia. Obrigada. Vem, quero te mostrar a nova decoração da casa. Enquanto Melissa o conduzia pela casa, apontando móveis caros e obras de arte, Rafael sentia-se como um ator representando um papel que conhecia de cor. O mesmo script, as mesmas falas, os mesmos finais previsíveis. E o que acha? Perguntou ela, parando em frente a um quadro moderno horroroso. Impressionante, mentiu ele, já pensando em como terminaria a noite e quando poderia ir embora. Era sempre assim. Elas se ofereciam, ele aceitava, todos ficavam satisfeitos com a transação não verbal. Afinal, como sempre dizia para Diego, posso comprar qualquer uma. Marina Silva acordou às 5h30 da manhã, como fazia todos os dias há 3 anos. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo havia se acostumado com a rotina. Ela se levantou cuidadosamente da cama de solteiro no pequeno quarto que dividia com a mãe, Dona Rosa, tentando não fazer barulho. A casa de 3 cômodos na periferia de Cidade Tiradentes estava silenciosa. Através da janela do quarto,
Ela podia ver o sol nascendo entre os prédios do conjunto habitacional, pintando o céu de um laranja suave que contrastava com o cinza do concreto. No banheiro minúsculo, Marina escovou os dentes e prendeu os cabelos castanhos em um coque prático. No espelho rachado, observou o próprio reflexo. Rosto jovem, olhos grandes e expressivos. Uma beleza natural que ela nunca teve tempo de valorizar ou explorar. Marina, filha. A voz fraca da mãe veio do quarto. Já estou acordada, mãe. Como passou a noite? Melhor, graças a Deus. Não esqueça de tomar seu remédio para a pressão. Marina sorriu tristemente. Era sempre assim. Mesmo doente, Dona Rosa se preocupava mais com a filha do que consigo mesma. O diabetes e a hipertensão vinham consumindo as forças da mulher de 52 anos, que trabalhara a vida inteira como faxineira para criar a filha sozinha. Na cozinha pequena, Marina preparou o café da manhã simples, pão com margarina e café preto adoçado com açúcar cristal. Enquanto a água fervida, ela revisou mentalmente as atividades do dia na Escola Municipal Professor Antônio Carlos, onde trabalhava como professora de educação infantil. Às 6h40, ela estava no ponto de ônibus, junto com dezenas de trabalhadores que faziam o mesmo trajeto diário rumo ao centro da cidade. O ônibus lotado balançava pelas ruas esburacadas, e Marina aproveitava o tempo da viagem para corrigir as atividades das crianças ou preparar as aulas do dia. "Professora Marina!", gritou Pedrinho assim que ela entrou na sala de aula colorida. O menino de 6 anos correu para abraçar suas pernas, seguido por outros 15 alunos igualmente empolgados. "Bom dia, pessoal! Prontos para mais um dia de aprendizado?" O coro de sim infantil encheu a sala, e Marina sentiu aquela sensação familiar de propósito que a motivava todos os dias. Aquelas crianças eram sua paixão, sua razão de existir. Muitas vinham de famílias desestruturadas, algumas não tinham o que comer em casa, outras sofriam com a violência do bairro, mas ali, naquela sala de aula, elas eram apenas crianças com direito a sonhar. A manhã passou rapidamente entre atividades de alfabetização, brincadeiras educativas e alguns pequenos dramas típicos da idade, brigas por lápis de cor, choros por causa de joelhos ralados e disputas para ser o ajudante do dia. Durante o recreio, Marina estava supervisionando as crianças no pátio quando ouviu um barulho de motor diferente do habitual. Pela grade da escola, viu um carro esportivo preto parado na rua, completamente deslocado naquele cenário de casas simples e comércio local. "Que carro bonito, professora", disse a pequena Luísa, pressionando o rostinho contra a grade. Marina franziu o senho. Não era comum ver carros daquele tipo por ali. Provavelmente alguém que se perdeu ou estava passando de caminho para algum lugar da Zona Sul. O que ela não imaginava era que dentro daquele carro, Rafael Montenegro observava a escola com interesse. Ele havia saído da reunião com seu advogado no centro da cidade quando decidiu pegar um caminho alternativo para fugir do trânsito. Ao passar pela escola, havia parado instintivamente ao ver a movimentação das crianças no recreio. Não sabia explicar por quê, mas algo naquela cena o fez desligar o motor e ficar observando. Talvez fosse a simplicidade pura das crianças brincando, tão diferente do mundo artificial em que ele vivia. Ou talvez fosse a jovem professora que supervisionava tudo com um sorriso genuíno, algo que ele há muito tempo não via em seu círculo social. Marina, sem saber que estava sendo observada, abaixou-se para consolá-lo um menino que havia caído e se machucado. Sua voz suave acalmou a criança em segundos, e ela beijou o machucado com o carinho de uma mãe. Rafael sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Curiosidade genuína por uma mulher que não fazia ideia de quem ele era. Na sexta-feira seguinte, Rafael não conseguia tirar a imagem da escola da cabeça. Durante toda a semana, havia se pegado pensando naquela professora de sorriso genuíno. Era ridículo. Ele, que tinha acesso às mulheres mais belas e sofisticadas de São Paulo, obcecado por uma completa desconhecida da periferia. "Você está estranho hoje", comentou Diego durante o almoço no restaurante japonês mais caro da cidade. "Problema com algum negócio?" Rafael mexeu o sashimi no prato, perdido em pensamentos. "Não é trabalho." "Mulher?" Diego sorriu maliciosamente. "A Melissa está enchendo o saco? Você sabe como é, uma semana já é quase um relacionamento sério para os seus padrões." "Não é a Melissa",
Rafael suspirou. Na verdade, terminei com ela ontem. Já? Por quê? Rafael não soube como explicar. Como dizer que a conversa vazia de Melissa sobre compras e fofocas havia o entediado completamente. Que ele havia percebido que ela repetia as mesmas expressões de admiração falsa que todas as outras. Enjoei, disse simplesmente. Às 3 da tarde, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Cancelou as reuniões do resto do dia e dirigiu até Cidade Tiradentes. Desta vez, estacionou o carro algumas quadras antes da escola e caminhou pelas ruas do bairro. Era como entrar em outro mundo. As casas simples, o comércio local, as crianças brincando na rua, tudo tão diferente do seu universo de arranha-céus e shopping centers de luxo. Algumas pessoas o olhavam com curiosidade óbvia. Sua roupa, cara e postura destoavam completamente do ambiente. Quando chegou próximo à escola, o portão estava se abrindo e as crianças começavam a sair correndo. Rafael se posicionou estrategicamente do outro lado da rua, observando. Marina apareceu alguns minutos depois, acompanhando um grupo de alunos até a calçada. Ela conversava animadamente com uma colega, gesticulando enquanto explicava algo. Usava uma blusa simples e uma saia azul marinho. Nada extravagante, mas havia algo na sua naturalidade que o fascinava. "Tchau, professora Marina!" gritaram várias crianças antes de correrem para os braços dos pais que as esperavam. "Tchau, pessoal! Não esqueçam do dever de casa", ela respondeu acenando. Rafael a observou caminhar até o ponto de ônibus, carregando uma bolsa gasta e alguns cadernos. Ela cumprimentou outras pessoas que esperavam o transporte. Sorriu para um bebê no colo da mãe. Ajudou uma senhora idosa com as sacolas de compras. Quando o ônibus chegou, lotado como sempre, Marina cedeu seu lugar na fila para a senhora que havia ajudado. Rafael viu tudo aquilo com uma mistura de admiração e incredulidade. Em seu mundo, as pessoas pisavam umas nas outras para conseguir vantagens. Impulsivamente, ele decidiu segui-la. Entrou no seu carro e acompanhou o ônibus à distância, sentindo-se ridículo, mas incapaz de parar. Quando Marina desceu em um ponto próximo ao centro da cidade, Rafael estacionou e continuou seguindo-a a pé. Ela entrou em uma farmácia pequena e saiu com uma sacola de remédios. Em seguida, foi até um mercadinho onde comprou apenas o essencial: arroz, feijão, alguns legumes, leite. Rafael notou como ela calculava cada compra, conferindo os preços com atenção. Foi então que aconteceu o impensável. Marina estava saindo do mercado quando tropeçou em uma calçada quebrada. A sacola de compras voou de suas mãos, espalhando tudo pela calçada. Rafael, sem pensar, correu para ajudá-la. "Você está bem?" perguntou ele, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Marina o olhou surpresa. Primeiro pelos olhos verdes intensos, depois pela roupa obviamente cara e finalmente pela mão estendida com um Rolex que custava mais que seu salário anual. "Estou sim, obrigada", respondeu ela, aceitando a ajuda, mas soltando sua mão rapidamente. Rafael começou a recolher as compras espalhadas. "Deixe-me ajudar." "Não precisa, de verdade." Marina se abaixou também, constrangida. "Eu consigo." Eles terminaram de recolher tudo em silêncio. Marina checou se nada havia estragado, especialmente os ovos, que felizmente tinham sobrevivido. "Obrigada pela ajuda", disse ela, pronta para ir embora. "Espere." Rafael não queria que ela fosse embora. Você não machucou o joelho?" Marina olhou para baixo e viu um pequeno ralado. "É só um arranhão. Deveria limpar isso. Tem uma farmácia ali." Ele apontou para a farmácia de onde ela havia saído. "Posso pagar?" "Não." A resposta saiu mais brusca do que Marina pretendia. Ela suavizou o tom. "Desculpe, não quis ser grosseira, mas não preciso de ajuda. Já tenho remédio em casa." Rafael ficou desconcertado com a recusa. "Eu insisto. É o mínimo que posso fazer. O senhor não fez nada de errado." "Eu é que sou desastrada mesmo." Marina deu um sorriso educado. "Tenho que ir. Obrigada novamente." E ela se afastou, deixando Rafael parado na calçada, completamente perplexo. Pela primeira vez na vida adulta, uma mulher havia recusado sua ajuda, seu dinheiro, sua atenção. Ele a observou entrar no ônibus, ainda processando o que havia acontecido. Não havia conseguido nem saber seu nome. Faz-me Marianne. Durante todo o fim de semana, Rafael não conseguiu pensar em outra coisa.
Cancelou o programa com os amigos no sábado, ignorou 3 convites para festas no domingo e passou horas no escritório fingindo trabalhar enquanto sua mente estava completamente focada na professora misteriosa. Ela nem ao menos perguntou meu nome, murmurou para si mesmo, folheando relatórios financeiros sem prestar atenção. Na segunda-feira, ele tomou uma decisão que seus funcionários acharam no mínimo estranha. Decidiu visitar pessoalmente alguns projetos sociais que a empresa patrocinava. Rafael nunca havia demonstrado interesse genuíno pela parte filantrópica dos negócios. Era apenas uma questão de imagem e benefícios fiscais. Senhor Montenegro, disse Carla confusa, o senhor tem certeza que quer visitar as escolas hoje? Posso remarcar a reunião com o conselho? Remarque, respondeu ele, ajustando a gravata, e prepare uma lista de todas as escolas públicas que recebem nossa verba. Às 10 da manhã, Rafael estava parado em frente à Escola Municipal Professor Antônio Carlos, desta vez com uma desculpa oficial. Seu motorista o acompanhava, carregando uma pasta com documentos sobre as doações da empresa. A diretora, Dona Carmen, uma mulher de 50 anos com óculos grossos, recebeu-o pessoalmente no portão. Senhor Montenegro, que honra ter o senhor aqui. Não esperávamos uma visita pessoal. Gosto de conhecer pessoalmente onde nosso dinheiro está sendo aplicado, mentiu ele com naturalidade. Posso dar uma volta pela escola? Claro, claro, venha, vou mostrar nossas salas de aula. Enquanto Dona Carmen o conduzia pelos corredores estreitos, Rafael procurava discretamente por Marina. Ouviu sua voz antes de vê-la. Ela estava cantando uma música infantil com os alunos na sala, ao final do corredor. Esta é nossa melhor professora, comentou a diretora com orgulho quando chegaram à porta da sala. Marina Silva. Trabalha aqui há 3 anos e as crianças a adoram. Rafael observou Marina através do vidro da porta. Ela estava sentada no chão, em círculo com as crianças, contando uma história com tanto entusiasmo que até ele se sentiu envolvido pela narrativa. Posso conhecê-la? Perguntou ele. Claro, Marina. A diretora bateu na porta e entrou. Temos uma visita muito especial hoje. Marina levantou-se, limpando as mãos na saia. Quando viu Rafael, seus olhos se arregalaram de surpresa e um leve rubor subiu às suas bochechas. Crianças, este é o Sr. Montenegro. A empresa dele ajuda a nossa escola com dinheiro para comprar material escolar, explicou Dona Carmen. Olá, disse Marina, claramente desconfortável. Professora Marina, Rafael estendeu a mão tentando manter a formalidade. É um prazer conhecê-la oficialmente. Igualmente, respondeu ela, apertando sua mão rapidamente. As crianças olhavam curiosas para o homem de terno caro que havia invadido sua sala de aula. Pedrinho, sempre o mais corajoso, se aproximou. Tio, você é rico? Pedrinho, repreendeu Marina mortificada. Rafael riu genuinamente. Por que pergunta isso, campeão? Porque seu relógio é igual ao do pai da Bianca, e ela disse que ele custou o mesmo que um carro. A sinceridade infantil fez Marina ficar ainda mais constrangida. Desculpe, Sr. Montenegro. Crianças falam o que pensam. Não precisa se desculpar, eu gosto da honestidade deles. Rafael se abaixou para ficar na altura do menino. E você? O que quer ser quando crescer? Professor? Igual a Marina? Rafael olhou para Marina, que sorriu orgulhosa. Pedrinho é meu melhor aluno. Tenho certeza que será um professor excelente, disse Rafael ao menino, mas seus olhos estavam fixos em Marina. A visita durou mais 1 hora. Rafael insistiu em ver todas as salas, o pátio, a biblioteca improvisada, fazendo perguntas sobre as necessidades da escola. Durante todo o tempo, ele procurava formas de chamar Marina para as conversas, mas ela se mantinha profissional e distante. Quando finalmente se preparava para ir embora, Rafael teve uma ideia. Dona Carmen gostaria de fazer uma doação especial, para melhorar a biblioteca e comprar mais livros infantis. Os olhos da diretora brilharam. Sério? Isso seria maravilhoso. Mas gostaria que alguém da escola me ajudasse a escolher os livros adequados para cada idade. Alguém que realmente entenda de educação infantil. Ele olhou diretamente para Marina. A professora Marina teria tempo para me acompanhar em uma livraria este sábado? Marina ficou visivelmente desconfortável. Eu não sei se seria apropriado. Pelo bem das crianças, Marina, intercedeu a diretora. Você é quem melhor conhece o que eles precisam. É apenas trabalho, insistiu Rafael. Posso buscá-la e trazê-la de volta.
Uma manhã apenas. Marina olhou para as crianças que a observavam expectantes, depois para a diretora, que claramente queria que ela aceitasse. Suspirou resignada. Está bem, mas só por causa dos livros. Rafael sorriu, sentindo uma vitória que valia mais que qualquer negócio milionário que já havia fechado. Perfeito. Até sábado, professora Marina. Marina passou a semana inteira nervosa com o encontro de sábado. Não era bem um encontro, ela repetia para si mesma. Era trabalho pelos livros das crianças. Mas por que então sentia aquele frio na barriga sempre que pensava nos olhos verdes de Rafael Montenegro? Filha, você está muito quieta hoje, observou Dona Rosa na quinta-feira à noite, enquanto jantavam arroz com ovo frito na mesinha da cozinha. Só cansada, mãe. Tem certeza? Você anda diferente desde segunda-feira? Marina suspirou. Havia contado para a mãe sobre a visita do empresário à escola, mas omitiu o encontro de sábado. Dona Rosa ficaria preocupada, e com razão. Pessoas como Rafael Montenegro não faziam parte do mundo delas. É que apareceu uma oportunidade de conseguir livros novos para as crianças. Estou animada com isso. Dona Rosa sorriu, acreditando na meia-verdade da filha. Você é um anjo, Marina. Essas crianças têm muita sorte de ter você. Na sexta-feira, Marina teve que aguentar as brincadeiras das colegas professoras. Menina, você vai sair com o homem mais rico de São Paulo, sussurrou Joana, professora da turma ao lado. Você viu o carro dele? Meu Deus! Não é um encontro, Joana, é trabalho. Claro, trabalho, disse a amiga, fazendo aspas com os dedos. E você vai vestida assim mesmo? Apontou para a roupa simples de Marina. Marina olhou para baixo. Blusa branca básica, saia jeans, sapatilha preta. Era seu guarda-roupa padrão. O que tem de errado? Nada, amor. Mas você não tem nada mais arrumadinho? Joana, é para escolher livros, não para ir a uma festa. Mas mesmo assim, naquela noite, Marina se pegou olhando no pequeno guarda-roupa que dividia com a mãe. Suas opções eram limitadas. Algumas blusas básicas, 2 saias, uma calça jeans, um vestido simples que usava apenas em ocasiões especiais como casamentos ou formaturas. Decidiu pelo vestido. No sábado, às 9 da manhã, Marina estava parada na esquina que havia combinado com Rafael, nervosa e se sentindo ridícula no vestido azul marinho. Ela não queria que ele soubesse onde morava, por vergonha da casa simples e também por uma cautela instintiva. O Lamborghini preto surgiu na esquina pontualmente. Rafael desceu do carro para abrir a porta para ela, gesto que a deixou ainda mais desconfortável. Bom dia, professora Marina, está linda hoje. Obrigada, murmurou ela, entrando no carro caro e tentando não tocar em nada. O silêncio inicial foi constrangedor. Marina olhava pela janela, fascinada e intimidada pela transformação da paisagem, conforme se afastavam da periferia em direção aos bairros mais nobres da cidade. Você mora longe da escola? Perguntou Rafael, tentando iniciar uma conversa. Não muito. Umas 4 conduções. 4 ônibus? Todo dia? Estou acostumada. Acordo cedo e escuto música no caminho. É tranquilo. Rafael não conseguia imaginar fazer aquela jornada diariamente. Sua casa ficava a 15 minutos da empresa, em um dos condomínios mais caros de São Paulo. Há quanto tempo você dá aula? 3 anos nesta escola, mas sempre quis ser professora desde pequena. Por quê? Marina o olhou surpresa pela pergunta. As pessoas raramente perguntavam sobre suas motivações mais profundas, porque educação transforma vidas. Muitas daquelas crianças não têm oportunidades em casa. A escola pode ser a única chance delas de sonhar com algo melhor. A sinceridade na voz dela tocou algo em Rafael que ele não esperava. E funciona. Você consegue ver a diferença? Funciona sim. Teve um aluno meu no ano passado, e o Marcelo. Quando chegou na escola, mal sabia escrever o nome. A mãe trabalhava tanto que não tinha tempo de ajudar com o dever. No final do ano, ele estava lendo livros inteiros sozinho. Seus olhos brilharam com orgulho. Agora ele quer ser escritor. Rafael observou o perfil dela enquanto falava. Havia uma paixão genuína em sua voz. Um brilho nos olhos que ele nunca vira em nenhuma das mulheres que conhecia. Elas falavam sobre compras, viagens, fofocas, coisas vazias. Marina falava sobre transformar vidas. Chegaram à livraria Cultura da Paulista, uma das maiores da cidade.
Marina ficou impressionada com o tamanho do lugar. Eram 3 andares repletos de livros. Por onde começamos? Perguntou Rafael. Seção infantil, respondeu ela, já se dirigindo para as estantes coloridas. O que Rafael pensou que seria uma manhã rápida se transformou em 3 horas de descobertas. Marina conhecia cada livro, sabia exatamente que tipo de história funcionava para cada idade, explicava a importância das ilustrações, discutia sobre desenvolvimento cognitivo e alfabetização. Este aqui é perfeito para o Pedrinho, disse ela, folheando um livro sobre profissões. Ele quer ser professor, lembra? Rafael se pegou mais interessado nas explicações de Marina do que nos próprios livros. A forma como seus olhos se iluminavam quando encontrava uma história especial, como gesticulava animadamente ao explicar por que determinado livro era importante, como se abaixava para ficar na altura das crianças imaginárias enquanto simulava como contaria a história. Você tem certeza que pode comprar tudo isso? Perguntou ela, olhando para a pilha crescente de livros que eles haviam separado. Já são mais de 100 livros. Rafael quase riu. 100 livros custavam menos do que ele gastava em uma única garrafa de vinho nas suas festas. Tenho certeza. Na verdade, que tal se dobrarmos a quantidade? Marina o olhou como se ele fosse louco. Dobrar? Isso ia custar uma fortuna. Marina, ele parou e a encarou seriamente. Para mim esse dinheiro é irrelevante, mas para aquelas crianças pode significar um futuro diferente. Você mesma disse que educação transforma vidas. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Depois assentiu devagar. Está bem, mas eu escolho cada livro pessoalmente. Combinado. Enquanto continuavam selecionando livros, Rafael se pegou observando Marina mais do que as estantes. A concentração no rosto dela, ao ler um resumo, a forma delicada como manuseava cada livro, o sorriso involuntário quando encontrava algo especialmente interessante. Pronto, disse ela finalmente, olhando para 5 caixas cheias de livros. Isso vai fazer as crianças muito felizes. E você está feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Claro, é pelos livros. Não, ele se aproximou um passo. Você está feliz por estar aqui hoje comigo? Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava que a deixava sem palavras. Senhor Montenegro, Rafael, ele corrigiu suavemente. Rafael, repetiu ela, gostando do som do nome nos próprios lábios. Precisamos ir. Já é tarde. Ele assentiu, mas não antes de ela notar a expressão de decepção que passou rapidamente por seus olhos. No caminho de volta, o silêncio foi diferente. Menos constrangedor, mais reflexivo. Marina olhava pela janela, mas sua mente estava no homem ao seu lado. Ele não era o que ela havia imaginado que um milionário seria. Havia sido educado, interessado genuinamente em seu trabalho, e por alguns momentos ela havia esquecido completamente quem ele era. Marina, disse Rafael quando pararam na esquina onde haviam se encontrado. Sim, obrigado por hoje. Foi especial. Ela o olhou nos olhos e viu sinceridade ali. Obrigada pelos livros. As crianças vão adorar. Ele desceu para abrir a porta para ela, mas antes que Marina saísse completamente do carro, segurou gentilmente seu braço. Posso te ver de novo? A pergunta ficou no ar entre eles. Marina sabia que deveria dizer não. Sabia que eles eram de mundos diferentes, que aquela situação não fazia sentido. Mas quando olhou para ele, a única coisa que conseguiu dizer foi: não sei se é uma boa ideia. Por favor, só mais uma vez. Marina suspirou, travando uma batalha interna que ela já sabia ter perdido. Só como amigos. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu mais que qualquer negócio que ele já havia fechado. Rafael não conseguiu trabalhar direito na segunda-feira. Sua mente voltava constantemente para o sábado com Marina. A forma como ela havia se animado com os livros, como seus olhos brilhavam quando falava das crianças, como havia dito seu nome quando ele pediu para não ser tão formal. Você está estranho desde que chegou, comentou Diego entrando no escritório sem bater. Aconteceu alguma coisa no fim de semana? Rafael fechou o laptop e se recostou na cadeira. Conhecia Diego desde a adolescência e sabia que não adiantaria mentir. Conheci uma mulher. Ah, é só isso? Diego se jogou na poltrona em frente à mesa. Pensei que fosse algo sério. Quem é? Modelo? Atriz?
Filha de algum empresário? Professora. Diego fez uma pausa. Professora de quê? Universidade particular? FGV? Escola pública? Educação infantil? O silêncio se estendeu por alguns segundos. Diego o observava como se estivesse tentando decifrar uma piada. Você está falando sério? Completamente. Rafael, cara. Diego se inclinou para a frente. Você tem noção do que está dizendo? Uma professora de escola pública? Você sabe quanto ganha uma professora de escola pública? Não é sobre dinheiro, Diego. Sempre é sobre dinheiro. Você acha que ela não sabe quem você é? Que não sabe quanto você tem? Cara, acorda. É o golpe mais antigo do mundo. Rafael sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Você não a conhece. E você conhece? Há quanto tempo? Uma semana? 2? Diego balançou a cabeça. Mano, você pode ter qualquer mulher de São Paulo. Por que complicar? Porque ela é diferente. Todas são diferentes no começo. Lembra da Melissa? Da Fernanda antes dela? Da Camila? Todas eram especiais até você descobrir que queriam apenas seu cartão de crédito. Rafael se levantou abruptamente. Marina não é assim. Marina? Diego riu. Até o nome é comum. Rafael, pelo amor de Deus, pensa com a cabeça. Você tem 32 anos, um império para comandar, uma reputação a zelar. Que futuro você imagina ter com uma professora da periferia? As palavras de Diego ecoaram na mente de Rafael durante todo o dia. Logicamente, seu amigo estava certo. Que futuro ele realmente poderia ter com Marina? Eles vinham de mundos completamente diferentes. Ela provavelmente não saberia se comportar nos eventos sociais que ele frequentava, não conhecia as pessoas do seu círculo, nunca havia viajado para os lugares onde ele tinha negócios. Mas então, ele lembrava do sorriso dela quando falava das crianças, da forma genuína como havia se interessado pelos livros, de como havia recusado sua ajuda no primeiro encontro. Nenhuma das mulheres que conhecia tinha aquela autenticidade. Na terça-feira, ele tomou uma decisão impulsiva, cancelou os compromissos da tarde e dirigiu até a escola na hora da saída. Marina estava no portão despedindo-se dos alunos quando viu o carro preto estacionado do outro lado da rua. Seu coração disparou quando reconheceu Rafael descendo do veículo. Professora Marina! Gritou Pedrinho acenando para Rafael. Olha, é o tio Rico! Várias crianças correram até a grade para acenar também. Rafael sorriu e acenou de volta, mas seus olhos estavam fixos em Marina. Professora, ele veio te buscar? Perguntou a pequena Luísa, romântica como toda menina de 6 anos. Não seja boba, Luísa, repreendeu Marina corando. Vão embora, seus pais estão esperando. Depois que a última criança saiu, Marina atravessou a rua hesitante. O que você está fazendo aqui? Queria te ver, respondeu ele simplesmente. Rafael, nós conversamos sobre isso. Só como amigos, lembra? Amigos podem tomar um café juntos. Marina olhou ao redor. Algumas colegas professoras a observavam curiosas da entrada da escola. A diretora havia aparecido também, claramente interessada no que estava acontecendo. Está todo mundo olhando, murmurou ela. Então vamos sair daqui. Conheço um lugar tranquilo. Eu não posso. Tenho que comprar remédio para minha mãe e... Posso te acompanhar. Depois tomamos café. Marina suspirou. Sabia que deveria dizer não, mas havia algo na persistência respeitosa dele que a desarmava. Está bem, mas é só um café. Eles foram primeiro à farmácia, onde Marina comprou os medicamentos para Dona Rosa. Rafael observou discretamente enquanto ela checava cada remédio na receita, calculava o valor total antes de pagar, guardava o troco cuidadosamente na carteira. Sua mãe está doente? Perguntou ele quando saíram. Diabetes e pressão alta. Nada grave, mas precisa tomar os remédios certinho. E seu pai? Marina ficou em silêncio por um momento. Não tenho pai. Quer dizer, tenho, mas ele foi embora quando eu era pequena. É só eu e minha mãe. Rafael sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Talvez admiração pela força dela, talvez culpa por nunca ter valorizado a família estruturada que sempre teve. Deve ter sido difícil. Foi, mas minha mãe sempre fez de tudo por mim. Trabalhou em casa de família, limpou o escritório, fez faxina. Tudo para que eu pudesse estudar. Sua voz carregava orgulho e amor. Quando passei no concurso para professora, ela chorou de felicidade.
Chegaram a um café pequeno e aconchegante no centro. Rafael escolheu uma mesa no canto mais reservada. Marina pediu apenas um café simples. Ele, um expresso e um pedaço de torta. Não vai comer nada? Perguntou ele. Não estou com fome, mentiu ela. A verdade era que estava calculando mentalmente quanto aquele café custaria se ela fosse pagar, e não queria que ele gastasse mais do que necessário com ela. Rafael percebeu a hesitação. Marina, por favor, deixe-me pedir algo para você. Não precisa, sério. Preciso sim. Você me ajudou com os livros, está me fazendo companhias, é o mínimo. Relutantemente, ela aceitou um sanduíche natural. Posso te fazer uma pergunta? Disse Rafael depois de alguns minutos de conversa casual. Pode. Por que você não quis que eu te buscasse em casa no sábado? Marina quase engasgou com o café. Eu quis facilitar para você. É longe. Marina. Ele se inclinou para a frente. Eu dirijo por São Paulo inteira para fechar negócios. Distância não é problema. Ela suspirou, sabendo que ele não deixaria passar. Porque nossa casa é muito simples. Você não ia se sentir confortável. Você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Somos de mundos diferentes, Rafael. Você tem um carro que custa mais que minha mãe ganha em 10 anos. Eu moro em um conjunto habitacional da Cohab. Isso não faz sentido. Por que não faz sentido duas pessoas se conhecerem melhor? Porque você vai se cansar. Pessoas como você sempre se cansam de pessoas como eu. A amargura na voz dela o atingiu como um soco. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? O tipo que troca de mulher como troca de carro. O tipo que acha que pode comprar qualquer coisa e qualquer pessoa. Rafael ficou em silêncio, processando. Ela não estava completamente errada. Era exatamente assim que ele havia vivido até então. E se você estiver enganada sobre mim? Marina o olhou nos olhos. Por um momento, permitiu-se acreditar que talvez ele fosse diferente, mas então a realidade bateu. Então seria ainda pior, porque eu poderia me apaixonar e pessoas como eu não têm final feliz com pessoas como você. A palavra apaixonar ficou suspensa no ar entre eles. Rafael sentiu algo se mexer no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Marina, tenho que ir, disse ela abruptamente, levantando-se. Obrigada pelo café. Rafael ficou parado, vendo-a sair do café com pressa. Pela primeira vez na vida, ele havia encontrado uma mulher que o via exatamente como ele era, e que tinha medo de se apaixonar por ele mesmo assim. E percebeu que ele também tinha medo. Marina passou os 3 dias seguintes evitando pensar em Rafael, mas era inútil. Cada vez que fechava os olhos, via aquele olhar intenso quando ele perguntou: "E se você estiver enganada sobre mim?" Durante as aulas, se pegava distraída e as crianças notaram. "Professora, você está triste?" perguntou a pequena Ana Clara na quinta-feira. "Não estou triste, amor, só pensativa. Minha mãe fica assim quando briga com meu pai", observou Pedrinho com a sabedoria de uma criança de 6 anos. Marina sorriu tristemente. "Não estou brigando com ninguém, Pedrinho." "Então por que não está sorrindo como sempre?" A inocência das crianças a fez refletir. Havia algo errado, quando até elas percebiam sua mudança de humor. Tentou se concentrar na aula, mas sua mente voltava constantemente para aquela tarde no café. Na sexta-feira, Marina chegou em casa e encontrou a mãe na cozinha, preparando o jantar com uma expressão preocupada. "Mãe, aconteceu alguma coisa?" Dona Rosa se virou, segurando um envelope nas mãos. "Chegou isso para você hoje." Marina pegou o envelope caro, de papel grosso, com seu nome escrito à mão, em caligrafia elegante. Dentro havia um cartão simples. "Marina, sei que você pediu para não nos vermos mais, mas não consigo parar de pensar em nossa conversa. Você disse que pessoas como eu se cansam de pessoas como você. Gostaria de uma chance para provar que você está errada. Se mudar de ideia, estarei no Parque Ibirapuera, próximo ao lago, domingo às 15 horas. Respeitarei sua decisão se não aparecer. Rafael." "Quem é Rafael?" perguntou Dona Rosa, notando a expressão da filha. Marina suspirou e contou tudo para a mãe. O primeiro encontro acidental, a visita à escola, o passeio para comprar livros, o café. Dona Rosa a ouviu em silêncio, com aquela sabedoria que só as mães têm. "E o que você sente por ele?" perguntou quando Marina terminou. "Medo." "Medo de quê?" "De me iludir.
de achar que pode dar certo quando sei que não pode. Marina se sentou ao lado da mãe. Mãe, você viu como ele se veste, o carro que dirige? Somos pessoas simples. A simplicidade não é defeito, filha, e riqueza não é virtude. Dona Rosa segurou a mão de Marina. Mas também não é pecado. A pergunta é, ele te trata bem? Trata. Melhor do que eu esperava. Então por que você está fugindo? Porque tenho medo de me apaixonar e sofrer quando ele se cansar de mim. Dona Rosa sorriu com carinho. Minha filha, você já está se apaixonando. E pelo jeito, ele também. No sábado, Marina tentou se manter ocupada. Limpou a casa toda, organizou os armários, preparou aulas da semana seguinte. Mas não conseguia parar de pensar no encontro do dia seguinte. Vai encontrar com ele, disse Dona Rosa no domingo de manhã, observando a filha brincar nervosamente com a comida no prato. Não vou. Marina Silva, você está mentindo para mim e para você mesma. Desde quinta-feira você não fala de outra coisa. Mãe, escuta aqui, menina. Dona Rosa usou o tom firme que Marina conhecia desde criança. Você passou a vida inteira cuidando de mim, trabalhando, estudando. Nunca se permitiu viver. Quando foi a última vez que você saiu com um rapaz? Quando foi a última vez que se arrumou para se sentir bonita? Marina ficou em silêncio. Dona Rosa estava certa. Ela nunca havia tido tempo para relacionamentos, sempre focada nos estudos, no trabalho, em cuidar da mãe. E se der errado? E se der certo? Retrucou a mãe. Filha, você não pode viver com medo de viver. Às 2:30 da tarde, Marina estava parada no guarda-roupa indecisa. Tinha mudado de roupa 3 vezes. Finalmente optou pelo vestido azul que havia usado na livraria. Era o mais bonito que tinha. Chegou ao Parque Ibirapuera às 3:10, depois de uma viagem de 2 horas de transporte público. Caminhou nervosamente em direção ao lago, o coração batendo forte no peito. Rafael estava lá, sentado em um banco, olhando para a água. Usava roupas casuais, jeans e uma camisa polo, mas ainda assim emanava aquela elegância natural que a intimidava. Quando a viu chegando, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o estômago de Marina revirar. Você veio, disse ele levantando-se. Quase não vim, admitiu ela. Mas veio, é o que importa. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, observando as famílias que aproveitavam o domingo no parque. Crianças brincavam próximo ao lago, pais empurravam carrinhos de bebê, casais namoravam na grama. Rafael, disse Marina finalmente, por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Insistindo. Você poderia ter qualquer mulher. Por que eu? Ele parou de caminhar e se virou para ela. Porque quando estou com você eu me esqueço de quem eu deveria ser e lembro de quem eu quero ser. A sinceridade na voz dele a desarmou completamente. E quem você quer ser? Alguém que merece estar ao seu lado. Marina sentiu lágrimas picando os olhos. Rafael, Marina, eu sei que somos diferentes. Sei que minha vida é complicada, que tenho defeitos, que meu passado não é exemplar. Ele se aproximou um passo. Mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você. O que você sente por mim. Que quero te conhecer de verdade. Quero saber qual é sua comida favorita, que tipo de filme te faz chorar, como é sua voz quando você acorda de manhã. Sua voz ficou mais suave. Quero te fazer rir, quero te proteger, quero te dar tudo o que você merece. Eu não quero suas coisas, Rafael. Eu sei. É por isso que estou aqui, oferecendo a única coisa que você não pode recusar. O quê? Meu tempo, minha atenção, minha tentativa de ser um homem melhor. Marina o olhou nos olhos e viu vulnerabilidade ali. Pela primeira vez, Rafael Montenegro não estava tentando impressioná-la com dinheiro ou poder. Estava simplesmente se oferecendo como homem. Eu tenho medo, sussurrou ela. Eu também. Ele segurou delicadamente sua mão. Mas talvez possamos ter medo juntos. Marina sentiu suas defesas se desmanchando. Sabia que estava cometendo uma loucura, que provavelmente se arrependeria, mas não conseguia mais resistir. Está bem, disse ela finalmente, mas devagar e com honestidade total. Total, prometeu ele. E você não pode tentar me impressionar com dinheiro ou presentes caros. Combinado. Ah, se eu disser que não estou pronta para alguma coisa, você respeita. Claro. Marina respirou fundo. Então, quer conhecer minha comida favorita? O sorriso que iluminou o rosto de Rafael
Foi a coisa mais linda que ela já havia visto. Rafael nunca havia comido em uma padaria de bairro. Quando Marina o levou à padaria do seu João, a 2 quadras do parque, ele se sentiu como um alienígena, observando uma cultura completamente nova. 2 pães de açúcar, por favor, pediu Marina ao atendente, um rapaz jovem que a cumprimentou como se fosse uma cliente habitual. Oi, Marina. Como vai a Dona Rosa? Melhor. Obrigada por perguntar, Júnior. Rafael observou a naturalidade da interação. Em seu mundo, ninguém perguntava sobre a família dos outros por genuína preocupação. Pão de açúcar? Perguntou ele quando se sentaram em uma mesa de fórmica. Minha comida favorita desde criança, sorriu Marina, mordendo o pão doce. Minha mãe me trazia aqui todo domingo depois da missa. Era nosso programa especial. Rafael mordeu o pão e foi surpreendido pelo sabor simples, mas saboroso. É bom. Você nunca tinha comido? Não. Ele se sentiu constrangido pela admissão. Não costumo frequentar padarias. Onde você come normalmente? Restaurantes, ou em casa, quando a cozinheira prepara. Marina quase engasgou. Você tem cozinheira? Tenho. Rafael percebeu como aquilo soava para ela. Marina, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você imagina quando pensa na minha vida? Ela ficou pensativa por um momento. Imagino festas chiques, carros caros, viagens para lugares exóticos, pessoas que falam sobre dinheiro o tempo todo, mulheres bonitas que querem chamar sua atenção. Pausou. Imagino uma vida vazia, na verdade. A honestidade brutal dela o atingiu, e você está certa. Era exatamente assim. Era, até te conhecer. Passaram o resto da tarde caminhando pelo bairro de Marina. Ela mostrou a escola onde havia estudado, a igreja onde sua mãe rezava toda semana, o mercadinho onde faziam compras. Rafael observava tudo com fascínio genuíno. É muito diferente do meu mundo, comentou ele quando pararam em uma pracinha onde crianças brincavam. Melhor ou pior? Diferente, mas real talvez. Como assim? Rafael se sentou ao lado dela no banco da praça. No meu mundo, tudo é calculado. As pessoas falam comigo porque querem alguma coisa. As mulheres se interessam pelo meu dinheiro. Os amigos são, na verdade, parceiros de negócios. Ele a olhou. Aqui, o rapaz da padaria perguntou sobre sua mãe porque se importa de verdade. E isso te incomoda? Me faz perceber o quanto minha vida é artificial. Marina estudou seu perfil. Você sempre foi assim? Rico, quero dizer. Sempre. Meu pai construiu a empresa, eu apenas expandi. Sua voz ficou mais séria. Nunca precisei me esforçar para conseguir nada. Mulheres, amigos, respeito, tudo veio junto com o dinheiro. Deve ser solitário. A observação simples o pegou desprevenido. Por quê? Porque você nunca sabe se as pessoas gostam de você ou do que você tem. Rafael ficou em silêncio, processando. Era exatamente isso que ele sentia há anos, mas nunca havia conseguido colocar em palavras. E você? Perguntou ele. Sempre quis ser professora? Sempre. Mesmo quando minha mãe dizia que eu deveria pensar em algo que desse mais dinheiro. Marina sorriu. Ela queria que eu fosse secretária ou bancária. Algo com futuro. Por que, professora? Porque a educação foi o que me salvou. Sem ela, eu provavelmente estaria limpando casas como minha mãe. Sua voz carregava gratidão, não amargura. Tive uma professora no ensino fundamental, a dona Alice. Ela via potencial em mim quando nem eu via. Me emprestava livros, me ajudava com os deveres depois da aula. Quando ela morreu, prometi que faria a mesma coisa por outras crianças. Rafael sentiu uma admiração profunda crescendo dentro dele. Você é incrível, Marina corou. Não sou não, só faço o que acredito estar certo. É exatamente isso que te torna incrível. Quando o sol começou a se pôr, Rafael insistiu em levar Marina até perto de casa. Ela aceitou, mas pediu para ele parar algumas quadras antes. Ainda não quer que eu conheça sua casa, observou ele. Não é isso, é que... Ela hesitou. As pessoas do bairro vão falar. Vão fazer perguntas que eu ainda não sei como responder. Que tipo de perguntas? Se estamos namorando. Se você é meu patrão. Se eu estou me vendendo. Sua voz ficou mais baixa. Não é maldade, é só que... Não entenderiam. Rafael sentiu uma raiva crescendo. Não dela, mas da situação. E isso te incomoda? Me incomoda não ter certeza do que responder.
Eles ficaram parados no carro, o motor desligado, imersos em um silêncio carregado de tensão. Marina, disse Rafael finalmente, eu gostaria de te pedir uma coisa. O quê? Que me dê uma chance real. Não apenas estes encontros casuais. Uma chance de te conhecer de verdade. O que você está propondo? Que a gente se veja regularmente. Que eu conheça sua mãe, sua casa, seus amigos. E que você conheça meu mundo também. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sei que é assustador. Para mim também é. Nunca fiz isso antes. Essa coisa de apresentar alguém para minha família, de pensar em um futuro com uma pessoa. E por que quer fazer isso comigo? Ele se virou para olhá-la diretamente. Porque você me faz querer ser um homem melhor. Porque quando estou com você, sinto que existe algo mais importante no mundo do que dinheiro e negócios. Fez uma pausa. Porque acho que estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Eu também, sussurrou ela. Também o quê? Também estou me apaixonando por você. E estou morrendo de medo. Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que ela estava aprendendo a distinguir do sorriso social que ele usava com outras pessoas. Então vamos ter medo juntos, disse ele, ecoando as palavras dela do dia anterior. Marina riu através das lágrimas. Está bem, mas eu escolho o ritmo, qualquer ritmo que você quiser. E você vai conhecer minha mãe antes de eu conhecer a sua. Por quê? Porque se a Dona Rosa não gostar de você, não tem conversa. Rafael riu, percebendo que estava prestes a enfrentar o teste mais importante de sua vida e que não tinha dinheiro no mundo que pudesse comprá-lo. Rafael passou a semana inteira nervoso, como nunca havia ficado antes de uma reunião de negócios. Na quarta-feira, Marina havia finalmente concordado em levá-lo para conhecer Dona Rosa no sábado. Ele mudou de roupa 5 vezes antes de sair de casa, optando finalmente por uma calça jeans simples e uma camisa social sem gravata, a vestimenta mais casual que possuía. Você está ridículo, disse Diego quando Rafael ligou pedindo conselhos. Desde quando você se preocupa em impressionar a mãe de alguém? Desde agora, respondeu Rafael, verificando no espelho se estava adequado. Cara, você está mesmo perdido. Isso não vai dar certo, você sabe disso, né? Rafael desligou o telefone sem responder. Desta vez, Marina aceitou que ele a buscasse em casa. Quando Rafael parou na frente do pequeno conjunto habitacional em Cidade Tiradentes, sentiu um aperto no peito. As casas eram simples, algumas com muros baixos, outras com pequenos jardins cuidados com carinho. Crianças brincavam na rua, idosos conversavam nas calçadas. Era um mundo completamente diferente do seu condomínio de luxo. Marina o estava esperando no portão, visivelmente nervosa. Oi? Disse ela, ajeitando o vestido pela 10ª vez. Oi? Rafael desceu do carro, mas desta vez havia trocado a Lamborghini por um sedã mais discreto que raramente usava. Você está linda. Rafael... Ela hesitou. Minha mãe pode ser um pouco direta. Se ela falar alguma coisa que te ofenda... Marina. Ele segurou suas mãos. Respiro. Ela sorriu nervosamente e o conduziu até a porta da casa. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa, com uma salinha simples decorada com muito carinho. Havia fotos de Marina em todas as fases da vida, espalhadas pelas paredes, plantas bem cuidadas nas janelas e um cheiro de comida caseira que fez Rafael perceber que estava com fome de algo que dinheiro não comprava. Dona Rosa apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. Era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos presos em um coque, olhos espertos que avaliaram Rafael da cabeça aos pés em segundos. Mãe, este é o Rafael, disse Marina, a voz levemente trêmula. Dona Rosa, Rafael se aproximou respeitosamente. É um prazer conhecê-la. Dona Rosa apertou sua mão com firmeza surpreendente. Então você é o famoso Rafael que não deixa minha filha dormir direito há 2 semanas. Mãe! Marina ficou vermelha. Rafael sorriu genuinamente. Espero que pelos motivos certos. Isso ainda está para ser visto, respondeu Dona Rosa, mas havia um brilho divertido nos olhos. Senta aí, vou buscar café. A sala tinha apenas um sofá pequeno e 2 cadeiras. Rafael se sentou cuidadosamente, notando como tudo era simples, mas arrumado com carinho.
Marina se sentou ao seu lado, ainda nervosa. Sua casa é aconchegante, disse ele sinceramente. Não precisa mentir, Marina murmurou. Não estou mentindo. É a primeira casa que entro onde sinto que uma família vive aqui de verdade. Dona Rosa voltou com uma bandeja, café coado na hora, pão caseiro ainda morno e um bolo simples de fubá. Você come doce? Perguntou ela a Rafael. Como sim, senhora? Ótimo. Homem que não come doce não tem alma. Ela se sentou na cadeira em frente, claramente se posicionando para um interrogatório. Marina me contou que você tem uma empresa. Tenho sim. Que tipo de empresa? Construção civil, principalmente. Alguns outros investimentos. Constrói casa popular? A pergunta foi direta, sem rodeios. Rafael percebeu que estava sendo testado. Não, Dona Rosa. Construímos prédios comerciais, shopping centers. Ah, ela tomou um gole de café. Coisas para pessoas com dinheiro. Mãe, por favor, pediu Marina constrangida. O quê? Estou só conversando. Dona Rosa voltou a atenção para Rafael. E o que um homem que constrói shopping center quer com minha filha? Rafael colocou a xícara de café na mesa e olhou diretamente nos olhos da mulher. Sabia que esse momento definiria tudo. Dona Rosa, posso ser franco com a senhora? Prefiro assim. Eu sempre tive tudo muito fácil na vida. Nunca precisei me esforçar para conseguir as coisas, inclusive mulheres. Marina se mexeu desconfortável ao lado dele, mas ele continuou. Quando conheci Marina pela primeira vez, alguém me olhou e não viu meu dinheiro primeiro. Ela me viu como homem, e não gostou muito do que viu. Dona Rosa sorriu quase imperceptivelmente. Isso me fez querer ser alguém melhor, alguém que mereça estar na companhia da sua filha. E o que você pensa que merece? A voz de Dona Rosa era firme, mas não hostil. Honestamente, ainda não sei se mereço, mas sei que quero tentar. Sei que nunca senti por ninguém o que sinto por Marina. E sei que prefiro ser um homem melhor com ela do que continuar sendo o homem que sempre fui sem ela. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Dona Rosa estudava Rafael com atenção, como se pudesse ver através dele. Quantas namoradas você já teve? Perguntou ela finalmente. Mãe, Marina protestou novamente. Muitas, respondeu Rafael honestamente. Mas nunca levei nenhuma para conhecer minha família. Nunca quis conhecer a família de nenhuma. Nunca pensei em futuro com ninguém. E pensa com minha filha. Penso. Que tipo de futuro? Rafael olhou para Marina, que estava vermelha, mas escutava atentamente. Um futuro onde ela me ensina a ser uma pessoa melhor e eu espero conseguir fazê-la feliz. Minha filha não precisa de dinheiro para ser feliz, disse Dona Rosa firmemente. Eu sei, é uma das coisas que mais admiro nela. Mas ela merece ser respeitada. Ela merece alguém que não tenha vergonha dela. Nunca teria vergonha de Marina. Se alguém deveria ter vergonha aqui, sou eu. Dona Rosa se levantou e foi até a cozinha, voltando com mais café. O gesto simples pareceu quebrar a tensão. Marina me contou que você doou livros para a escola dela. Sim. Por quê? Porque vi como ela se importa com aquelas crianças. E porque acho que educação é a única coisa que realmente transforma vidas. E o que você fez para transformar vidas até agora? A pergunta o atingiu como um soco. Rafael ficou em silêncio, percebendo que a resposta honesta era nada. Nada, admitiu ele. Mas gostaria de aprender. Dona Rosa sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Pronto. Essa foi a resposta que eu queria ouvir. O resto da tarde passou de forma surpreendentemente agradável. Dona Rosa contou histórias da infância de Marina, mostrou álbuns de fotos e até ensinou Rafael a fazer seu bolo de fubá. Ele, por sua vez, falou sobre seus planos de expandir os projetos sociais da empresa. Pediu conselhos sobre como ser um parceiro melhor para Marina. Quando chegou a hora de ir embora, Dona Rosa acompanhou Rafael até a porta. Rafael, disse ela, baixando a voz para que Marina não ouvisse. Minha filha tem um coração grande demais. Se você a magoar, não vai ter dinheiro no mundo que te proteja de mim. Entendeu? Rafael sorriu. Perfeitamente, Dona Rosa. E obrigado. Pelo quê? Por criar uma filha como Marina. E por me dar uma chance. Dona Rosa assentiu. Não me decepcione. No carro, Marina estava radiante. Ela gostou de você, disse ela incrédula. Como você sabe? Porque ela não te expulsou de casa e porque te ensinou a fazer o bolo dela.
Ela só faz isso com pessoas especiais. Rafael sorriu, sentindo uma satisfação que nenhum contrato milionário jamais havia lhe dado. Agora é sua vez, disse ele. Minha vez? De conhecer minha família. O sorriso de Marina vacilou ligeiramente. Rafael, hey, ele segurou sua mão. Dona Rosa me aprovou. Agora você precisa enfrentar os Montenegro. Marina respirou fundo, sabendo que o teste mais difícil ainda estava por vir. Rafael adiou o jantar de apresentação de Marina à sua família por 2 semanas, tentando preparar tanto ela quanto os Montenegro para o encontro. Sabia que seria desafiador. Seus pais eram pessoas boas, mas viviam em uma bolha social muito específica. Você tem certeza sobre isso? Perguntou Marina pela 10ª vez, enquanto Rafael a levava para comprar um vestido adequado ao jantar. Absoluta certeza, respondeu ele, estacionando em frente a uma loja elegante, mas não excessivamente cara. Havia aprendido a não intimidá-la com locais muito ostensivos. Na loja, Marina se sentia peixe fora d'água entre os vestidos caros e vendedoras, que a olhavam com certa condescendência, até perceberem quem a acompanhava. Este aqui ficaria lindo na senhora, disse a vendedora, mostrando um vestido preto simples, mas elegante. Marina olhou a etiqueta de preço e empalideceu. Rafael, isso custa mais que meu salário mensal. É um presente, disse ele suavemente, para uma ocasião especial. Eu não posso aceitar, Marina. Ele a encarou seriamente. Meus pais vão notar cada detalhe. Deixe-me pelo menos garantir que você se sinta confiante. Relutantemente, ela aceitou. O vestido ficava perfeito, realçando sua beleza natural sem ser extravagante. No sábado à noite, o carro de Rafael parou em frente ao portão de uma mansão em Alphaville que parecia a saída de uma revista. Marina sentiu o estômago revirar. Respira, disse Rafael, notando seu nervosismo. Sua casa é grande. É só uma casa, Marina, e você é incrível. Lembra disso. O interior da mansão era ainda mais intimidador. Mármore italiano, obras de arte originais, móveis que custavam mais que carros. Marina se segurou no braço de Rafael como âncora. Rafael, uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, apareceu na sala. Helena Montenegro era tudo o que Marina havia imaginado. Linda, sofisticada, usando um vestido que provavelmente custava 5 salários de professora. Mãe, esta é Marina. Helena estudou Marina com um sorriso educado, mas avaliativo. Marina, que prazer. Rafael nos contou tanto sobre você. O prazer é meu, senhora Montenegro, respondeu Marina, tentando manter a voz firme. Por favor, me chame de Helena. Venha, meu marido está ansioso para conhecê-la. Carlos Montenegro estava no escritório, um homem imponente de 60 anos, que claramente havia passado o gene da presença marcante para o filho. Quando eles entraram, ele se levantou da mesa de mogno. Pai, esta é Marina. Carlos apertou sua mão com firmeza, seus olhos espertos a avaliando rapidamente. Marina, ouvi dizer que você é professora. Sim, senhor. Educação infantil. Ah, que interessante. E em que escola? Escola Municipal Professor Antônio Carlos, em Cidade Tiradentes. Marina percebeu o olhar rápido que Carlos trocou com a esposa. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que via quando pessoas descobriam onde morava. Que dedicação, comentou Helena. Deve ser desafiador trabalhar em uma região tão carente. É recompensador, corrigiu Marina educadamente. As crianças são maravilhosas. Durante o jantar, servido por uma empregada uniformizada em uma sala de jantar que comportava 12 pessoas, Marina se sentiu como se estivesse sendo submetida a um teste sutil, mas constante. E seus pais, querida? Perguntou Helena. O que fazem? Minha mãe é aposentada. Meu pai não faz parte da minha vida. Ah, Helena tomou um gole de vinho. Que pena. E sua mãe do que se aposentou? Marina hesitou. Sabia que a verdade soaria mal naquele ambiente. Ela trabalhou em serviços gerais. Serviços gerais? Limpeza, disse Marina, erguendo o queixo com dignidade. Trabalhou a vida toda para que eu pudesse estudar. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado por Rafael. Dona Rosa é uma das mulheres mais impressionantes que já conheci, disse ele firmemente. Criou Marina sozinha,
sempre priorizou a educação da filha e ainda encontrou tempo para ensinar Marina valores que muita gente com dinheiro nunca aprendeu. Carlos pigarreou. Claro, claro. É admirável. E você, Marina, continuou Helena, tem planos de crescer profissionalmente? Talvez dar aulas em escolas particulares? Gosto de trabalhar na escola pública. É onde acredito que posso fazer mais diferença. Que nobre, disse Helena, mas o tom não soava exatamente elogioso. Depois do jantar, enquanto Marina estava no banheiro, Rafael ouviu a conversa que temia. Rafael, querido, disse Helena baixando a voz. Ela parece ser uma moça muito sweet, mas você pensou bem sobre isso? Sobre o quê, mãe? Filho, intercedeu Carlos. Você sabe que respeitamos suas escolhas, mas ela é muito diferente das outras moças que você nos apresentou. É exatamente por isso que ela é especial. Rafael, Helena se aproximou. Não estamos questionando o caráter dela. Mas vocês vêm de mundos muito diferentes. Pense no futuro. Eventos sociais, viagens, o círculo de amigos, como ela se encaixaria? Talvez seja meu círculo que precise mudar, respondeu Rafael, surpreendendo os pais. Quando Marina voltou, percebeu imediatamente a tensão no ar. Acho que devemos ir, disse ela suavemente a Rafael. No carro, o silêncio foi pesado até que Marina finalmente falou. Eles me odiaram. Não te odiaram. Só precisam de tempo para te conhecer melhor. Rafael, eu vi os olhares. Ouvi os tons de voz. Ela se virou para ele. Sua mãe me perguntou 3 vezes sobre minha origem, como se estivesse tentando descobrir se eu era adequada para você. Rafael suspirou. Eles são protetivos. Sempre foram. Protetivos ou preconceituosos? A pergunta ficou no ar. Rafael sabia que Marina tinha razão, mas não queria admitir. Marina, o que meus pais pensam não importa. O que importa é o que nós sentimos. Importa sim, Rafael. Importa porque eles são sua família. Importa porque você vai ter que escolher. Escolher entre o mundo deles e nós. Rafael parou o carro em frente à casa de Marina. Não quero escolher. Quero que funcione. Marina o olhou com tristeza. E se não funcionar? E se eu nunca conseguir me encaixar no seu mundo? E se você se cansar de tentar me defender? Isso não vai acontecer. Como você sabe? Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Porque eu te amo, Marina. Te amo de uma forma que nunca achei que fosse possível amar alguém. As palavras ficaram suspensas entre eles. Era a primeira vez que ele dizia abertamente, eu também te amo, sussurrou ela, lágrimas nos olhos. Mas às vezes, o amor não é suficiente. Tem que ser suficiente, disse ele desesperado. Marina beijou sua testa suavemente. Boa noite, Rafael. Ele a observou entrar em casa, sentindo pela primeira vez que talvez Diego estivesse certo. Talvez amor não fosse suficiente para vencer a diferença entre 2 mundos, mas enquanto dirigia para casa, uma determinação crescia dentro dele. Não ia desistir de Marina. Se precisasse escolher entre ela e tudo o mais, já sabia qual seria sua escolha. A questão era, Marina faria a mesma escolha por ele? Na segunda-feira seguinte ao jantar desastroso, Rafael tentou ligar para Marina 3 vezes, mas ela não atendeu. Quando finalmente conseguiu falar com ela na terça-feira, a conversa foi fria e distante. Marina, precisamos conversar sobre o fim de semana. Não há nada para conversar, Rafael. Eu entendi a mensagem. Que mensagem? Que eu não sirvo para seu mundo. E está tudo bem. Era o que eu já esperava. Marina, por favor, não é assim. Rafael, obrigada por tudo. Pelos livros, pelas experiências, por me mostrar que posso sonhar com coisas maiores. Mas acho que devemos parar por aqui. A ligação foi cortada, deixando Rafael com o telefone na mão e um vazio no peito que nunca havia sentido antes. Durante toda a semana, ele tentou procurá-la. Passou pela escola, mas a diretora disse que Marina havia pedido alguns dias de folga. Foi até a casa dela, mas Dona Rosa o recebeu na porta com uma expressão triste. Ela não quer falar com você, filho. Dona Rosa, por favor, eu posso explicar. Não precisa explicar nada para mim. Precisa explicar para ela. Mas minha filha é orgulhosa, e quando se sente humilhada, se fecha como uma ostra. Ela se sentiu humilhada? Como você se sentiria se alguém questionasse se você é digno do amor da sua vida? As palavras de Dona Rosa ecoaram na mente de Rafael durante dias. Na sexta-feira,
Ele tomou uma decisão que chocou todos ao seu redor. Diego, preciso de você para assumir alguns projetos, disse Rafael durante o almoço. Por quê? Vai viajar? Vou fazer algumas mudanças na empresa e na minha vida. No sábado de manhã, Rafael apareceu na porta da escola onde Marina trabalhava. Ela estava lá mesmo sendo fim de semana, preparando materiais para a semana seguinte. Quando o viu através da janela da sala de aula, seu primeiro impulso foi fugir, mas algo na expressão dele a fez ficar. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela quando abriu a porta. Vim te mostrar uma coisa. Rafael a conduziu até a biblioteca da escola. O que Marina viu a deixou sem palavras. Toda a biblioteca havia sido renovada. Estantes novas, tapete colorido no chão, almofadas para as crianças se sentarem e centenas de livros novos organizados por idade e tema. Rafael, o que é isso? Minha primeira decisão como novo diretor do projeto social da Montenegro Enterprises. Marina o olhou confusa. Diretor do projeto social? Renunciei ao cargo de CEO. Vou me dedicar integralmente aos projetos sociais da empresa. Ele se aproximou. Você me disse que eu nunca havia feito nada para transformar vidas, então resolvi aprender. Rafael, você não pode largar tudo por minha causa. Não estou largando por sua causa, estou recomeçando por minha causa. Ele segurou suas mãos. Marina, naquele primeiro dia quando nos esbarramos na rua, você disse que pessoas como eu sempre se cansam de pessoas como você. Mas descobri uma coisa. Eu me cansei de ser o tipo de pessoa que eu era. Quero ser o tipo de pessoa que merece você. Lágrimas correram pelo rosto de Marina. E seus pais? Eles vão aceitar isso? Meus pais vão ter que aceitar que eu cresci e que escolhi uma vida com propósito ao invés de uma vida vazia. Ele enxugou suas lágrimas. Marina, eu te amo. Amo sua paixão, sua integridade, a forma como você enxerga o mundo. E se minha família não consegue ver o quão incrível você é, o problema é deles, não seu. Mas, Rafael, não há mas. Já apenas uma pergunta. Você ainda me ama? Marina o olhou nos olhos e viu sinceridade absoluta ali. Amo. Amo tanto que dói. Então casa comigo. O pedido saiu espontâneo, surpreendendo ambos. Rafael não tinha anel, não havia planejado aquele momento, mas nunca havia tido tanta certeza de algo na vida. Casa comigo, Marina. Não porque eu tenho dinheiro, mas porque você me faz querer ser um homem melhor todos os dias. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em te fazer sorrir. Porque você me ensinou que o amor verdadeiro não se compra, se conquista. Marina soluçava, incapaz de falar. Casa comigo e vamos transformar vidas juntos. Vamos construir escolas, vamos educar crianças, vamos fazer a diferença que você sempre quis fazer, mas agora com recursos para sonhar ainda maior. E se eu disser que sim? Perguntou ela entre lágrimas. Se você disser que sim, vou passar o resto da vida provando que fui eu quem ganhou na loteria, não você. Marina sorriu através das lágrimas. Sim, 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 eu aceito casar com você, Rafael Montenegro, mas com uma condição. Qualquer uma. Continuamos morando perto da escola. Quero que nossos filhos cresçam sabendo que riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor e propósito. Rafael a beijou ali mesmo, no meio da biblioteca que ele havia renovado para ela, selando uma promessa que ia muito além do dinheiro. Uma promessa de amor verdadeiro e transformação mútua. 2 anos depois, Marina Montenegro, ainda se espantava com o sobrenome, estava na varanda da casa simples mas confortável que ela e Rafael haviam comprado a 5 quadras da escola. Era uma manhã de sábado, e ela observava o marido no quintal, tentando montar um balanço para as crianças da vizinhança que sempre apareciam por ali. Rafael, você está colocando o parafuso errado, gritou ela rindo. Tenho MBA em administração, mas não consigo montar um balanço, resmungou ele suado e frustrado. Dona Rosa, que agora morava com eles em um pequeno anexo que Rafael havia construído nos fundos, apareceu com uma jarra de limonada. Deixa que eu ensino ele, Marina. Homem rico precisa aprender essas coisas, disse ela, provocando o genro que havia aprendido a amar como filho. A vida havia mudado completamente para ambos. Rafael descobriu uma satisfação no trabalho social que nunca havia experimentado nos negócios. Sob sua direção,
A Montenegro Enterprises havia construído 15 novas bibliotecas em escolas públicas, criado um programa de bolsas de estudo para universitários carentes e implementado projetos de educação infantil em comunidades de baixa renda. Marina, por sua vez, havia aceitado liderar o novo projeto educacional da empresa, desenvolvendo metodologias inovadoras de ensino que estavam sendo replicadas em escolas por todo o estado. "Professora Marina!" gritaram vozes familiares. Pedrinho e Luísa correram para o quintal, seguidos por outros alunos da escola. Mesmo durante os fins de semana, a casa de Marina era um ponto de encontro para as crianças do bairro. "Tio Rafael, você ainda não terminou nosso balanço?" perguntou Pedrinho, agora com 8 anos e ainda sonhando em ser professor. "Estou quase lá, campeão", respondeu Rafael, que havia aprendido a ter paciência infinita com as crianças. "Marina", Dona Rosa se aproximou da filha, baixando a voz. "Chegou uma carta dos seus sogros." Marina suspirou. O relacionamento com os pais de Rafael havia melhorado, mas ainda era delicado. Eles haviam aceitado o casamento, especialmente depois de verem como Rafael estava feliz, mas ainda mantinham certa distância. A carta era um convite para o aniversário de casamento dos Montenegro, 35 anos juntos. "Vamos?" perguntou Rafael quando Marina mostrou o convite. "Você quer ir?" "Quero, mas só se você se sentir confortável." Marina sorriu. Rafael sempre a consultava sobre essas coisas, sempre se certificava de que ela não se sentia pressionada. "Vamos sim, mas vou de vestido da C&A, não da loja chique que sua mãe sugeriu." Rafael riu e a beijou. "Você fica linda em qualquer coisa." No dia da festa, Marina estava nervosa, mas não da mesma forma que antes. Havia crescido muito em 2 anos, desenvolvido uma confiança que vinha de saber quem era e do que era capaz. A festa era no mesmo salão onde eles haviam se casado. Um casamento simples que foi um marco na sociedade paulistana, não pela ostentação, mas pela simplicidade e autenticidade. "Marina!" Helena Montenegro se aproximou, genuinamente sorrindo. "Que bom que vocês vieram." "Parabéns pelos 35 anos, Helena", respondeu Marina, abraçando a sogra. Durante a festa, Marina observou Rafael conversando animadamente com os convidados sobre os projetos sociais. Ele falava com uma paixão que ela nunca havia visto quando ele era apenas um empresário. "Ele mudou muito", comentou Carlos Montenegro, aproximando-se de Marina. "Todos nós mudamos", respondeu ela diplomaticamente. "Não, Marina, você não entende." Carlos a olhou seriamente. "Meu filho era um homem vazio antes de te conhecer. Rico, bem-sucedido, mas vazio. Agora ele tem propósito. Ele é feliz de verdade." Marina sentiu lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que o sogro falava com ela de forma tão aberta. "Obrigado por salvá-lo", continuou Carlos. "E me desculpe por ter demorado tanto para entender que você não veio tirar nada de nós. Você veio dar algo para nós. Você trouxe nosso filho de volta." "Rafael sempre foi uma boa pessoa, Sr. Montenegro. Ele só precisava descobrir isso." Mais tarde, na varanda da casa dos Montenegro, Rafael encontrou Marina olhando as estrelas. "No que está pensando?" "Em como a vida é engraçada", disse ela, encostando a cabeça no ombro dele. 2 anos atrás, eu tinha certeza de que pessoas como você e pessoas como eu não poderiam dar certo. E agora? Agora sei que não existem pessoas como você e pessoas como eu. Existem apenas pessoas dispostas a crescer juntas e pessoas que não estão." Rafael a abraçou mais forte. "Você sabe o que mais me impressiona em você?" "O quê?" "Você me ensinou que eu não precisava mudar de classe social para ser feliz. Eu precisava mudar de valores." Marina sorriu. "E você me ensinou que sonhar grande não é sobre ter dinheiro, é sobre ter coragem. Te amo, professora Montenegro. Te amo, diretor Montenegro." Eles riram, lembrando dos títulos formais que usavam brincando quando trabalhavam juntos. 6 meses depois, Marina descobriu que estava grávida. Quando contaram para Dona Rosa, ela chorou de alegria. "Meu neto vai crescer conhecendo os 2 mundos", disse ela emocionada. "Vai saber que o amor é a única coisa que realmente importa." Rafael colocou a mão na barriga ainda pequena de Marina. "E vai aprender que qualquer pessoa pode mudar o mundo, não importa de onde veio. Desde que tenha amor e propósito", completou Marina. Do lado de fora, as crianças do bairro brincavam no quintal que Rafael finalmente havia conseguido arrumar. Pedrinho estava ensinando os menores a ler, imitando sua professora favorita.
Dona Rosa regava suas plantas, cantarolando uma música antiga. O sol se punha sobre Cidade Tiradentes, pintando o céu de dourado. Rafael Montenegro havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava na conta bancária, mas nos sorrisos das crianças que ele ajudava a educar, no orgulho nos olhos da sogra que o havia adotado como filho e no amor incondicional da mulher que havia transformado sua vida. Marina Montenegro havia aprendido que não precisava escolher entre amor e dignidade, podia ter ambos, e seu valor não se media pelo dinheiro que possuía, mas pelo impacto que causava na vida das pessoas. E juntos, eles provaram que quando duas pessoas estão dispostas a se transformar pelo amor, não existem barreiras que não possam ser superadas. Afinal, como Rafael sempre dizia agora, posso comprar qualquer coisa, mas o que realmente importa na vida não tem preço.